Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos na presença de Deus, juntamente com você, com sua casa, com sua família, para buscarmos o Senhor uma direção, buscarmos o Senhor uma palavra, oferecer a Ele também nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. A obra de Deus não para, o Evangelho não para, a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, poderosa, para salvar, para curar, para transformar, para libertar, para trazer vida abundante. A palavra de Deus não cessa, a palavra de Deus não para. Que você possa valorizar nesses dias a palavra de Deus, que você possa valorizar a intimidade com Deus, o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus, que você possa adorá-lo com todas as suas forças, examinar as Escrituras, que você possa ter um tempo de propósito, ter um tempo de busca do Senhor, de leitura da palavra, de comunhão com Deus, e também ser disciplinado nas coisas de Deus, ser disciplinado no tempo que você tem com a sua igreja, com seus pastores, com o ministério que você participa, que você possa ter compromisso, ser fiel. Quando um dos piores períodos da Bíblia nos diz que foram o período dos juízes. Por quê? Porque no período de juízes não tinha ali um rei que direcionava, o povo não buscava a Deus, e na verdade eles ouviam muitas coisas, e cada um ia para um lado, e acabavam que eles não tinham direção, acabavam se perdendo. Por isso é muito importante um líder. O Senhor Jesus disse assim: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Então o foco, o alvo, muitas vezes é o líder, é o ministério que você faz parte. O apóstolo Paulo, ele disse assim: antes sendo servo do pecado, agora obedeça a forma de doutrina que fosse entregue, que você está sendo alimentado, que você está sendo cuidado, que você está sendo abençoado. Aqueles que você tem comunhão, aqueles que têm um alvo, um projeto, um propósito, algo para fazer, que você possa disciplinar. Pastor, quando estava tudo normal, eu participava dos cultos às quartas-feiras, eu estava fazendo uma corrente de 7 quartas-feiras. Agora, quarta-feira eu assisto o Jornal Nacional, não assisto culto. Eu toda sexta-feira tinha meu compromisso na igreja. Agora, quando eu vejo, já passou. No domingo a mesma coisa. Eu ligo lá o meu celular e, sabe, queridos, a gente participa dos cultos. Chegando em casa ainda eu ouço a mensagem novamente, às vezes a gente revisa ela, tá? É muito importante. É claro que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu tempo, mas com certeza um dia como hoje você estaria no culto. Domingo que vem a Santa Ceia, você estaria participando da ceia. Você estaria talvez jejuando durante a semana, e agora ninguém está te vendo. E agora é tempo de nós sermos fiéis mesmos ao Senhor, porque você sempre foi assim. Sempre foi assim. A questão de prestar conta a Deus sempre foi assim. Sempre somos nós mesmos responsáveis por tudo isso. Mas agora muitos não estão debaixo do pastoreio, assim, na questão de disciplina. Você pode ter certeza que do pastoreio de cobertura espiritual, de oração, de direção de Deus, de revelação da palavra, eu não abro mão de, cada vez que vir para esse altar, trazer uma revelação de Deus, uma palavra de revelação. E para isso eu tenho que manter a minha comunhão com Deus. Para isso eu tenho que buscar a Deus. Olha, eu estava preparando esta palavra, caminhando na preparação dessa palavra, porque a gente vai caminhando hoje é domingo,
Na verdade, essa palavra começou a ser ministrada no meu coração sábado de madrugada. Ontem era 00:01, eu estava ali meditando nessa palavra. Hoje à tarde eu ainda não tinha a plenitude dela para trazer para você. Podia pegar ali, você tem, a gente tem ali os pães diários, né? Eu vou ler essa mensagem aqui para você. Mas enquanto Deus nos der a graça de se revelar a nós, você pode ter certeza que todas as vezes que estivermos aqui, nós vamos estar trazendo uma revelação de Deus para você, uma revelação do céu para você. Isso às vezes nos faz questionar. Hoje pela manhã mesmo eu estava no banheiro e Deus falando comigo, e eu pensando assim, puxa vida, por que Deus fala com a gente? Quem será que vai ouvir a gente? Quantas pessoas vão ouvir a gente? E acontecia assim com os profetas do passado. Deus falava com aquele profeta e às vezes, como o próprio Isaías 50 diz, quem deu crédito à nossa pregação? Não interessa, Deus estava falando, Deus estava falando. Então, o importante é eu trazer aquilo que Deus tem através do nosso ministério para ser revelado à vida daqueles que estão ouvindo esta palavra no nome de Jesus. E a gente busca procurar e trazer a interpretação correta da palavra de Deus com propriedade, nada saindo da realidade da palavra de Deus, com muita responsabilidade. Então você também é responsável. Você que está na sua casa também é responsável. O culto começou a tal horário, o culto vai terminar a tal horário, e se você estivesse aqui, você estaria participando do culto. Agora você está na sua casa, você está mais à vontade. Nem todos, né? A gente diz assim, nem todos. Tem aqueles que estão participando do culto e estão assim, passando por um momento difícil. Nos últimos tempos, nos últimos dias, nós temos visto muitas situações difíceis. Muitas situações difíceis. Que você não mude. Alguém perguntou assim, o que você faria hoje se você soubesse que Jesus voltasse amanhã? A pessoa disse, eu faria a mesma coisa que se eu não soubesse que ele fosse voltar amanhã. Ou seja, nós temos que estar preparados em todo o tempo. A Bíblia fala, o próprio Jesus contou a parábola das 10 virgens. Ele estava querendo dizer assim, você tem que ter óleo em todo o tempo. Você tem que estar preparado em todo o tempo, porque você não sabe a hora que o noivo vai chegar. Você não sabe. Pode ser antes de terminar esse culto, não é verdade? Não estamos falando só de arrebatamento. Estamos falando de nós podemos deixar. Não sabemos, não é verdade? Então, por isso, eu falei ainda na sexta-feira, ou na quarta, ou não me lembro quando, o Senhor disse para Moisés, a chama no altar deve arder continuamente. A chama no altar deve arder continuamente. Nós vamos encontrar situações que vão querer nos esfriar, nos afastar, nos assustar, mas a chama no altar deve arder continuamente. E às vezes a gente com pastores também, a gente fica diante da realidade. Estamos começando um outro mês, hoje é dia 3, né? Os compromissos do mês já estão todos aí novamente. Aqueles que são fiéis, independe do tempo, independe da hora, eles vão continuar sendo fiéis. E você vê que aqueles que são infiéis já vinham vivendo de infidelidade em muitas áreas da nossa vida. Então, que nós possamos ser, como diz a palavra de Deus, como o apóstolo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Firmes e constantes. Não quero fazer muito, não quero fazer pouco. Seja firme e constante. Sempre abundante. Sempre prosseguindo para o alvo da soberana vocação. Eu gosto muito daquele desenho lá da fundação, praticamente, da Disney. É a corrida da tartaruga e da lebre. Da lebre e da tartaruga. A tartaruga, ela é firme e constante. A lebre é muito veloz, mas ela acaba perdendo a corrida. Então, muitas vezes, aquele que é firme e constante, ele vai chegar no alvo.
ele vai chegar no objetivo. E aquele que às vezes que impressiona tanto, quer aparecer tanto, ele acaba não chegando no alvo. Então, sede firmes e constante, sempre abundante na seara do Senhor. Um dia eu estava viajando com um homem de Deus, um servo valoroso, Deus Altíssimo. Ele já partiu e ele era bem de idade já, pastor Alfredo. Eu estava sentado do lado dele, e ele pôs a mão no meu joelho e disse assim, pastor Walter, ele falou assim, eu nunca tive um ministério assim, de monte de gente, de milhares de pessoas, mas quero dizer uma coisa para você, eu sempre fui firme e fiel, e Deus sempre honrou o meu ministério. Ele disse assim, meu ministério não passou. Ele falou, no máximo, quando eu estava no auge, ele falou, acho que não chegou a 200 pessoas. Ele disse, mas eu sempre fui fiel ao meu chamado. Então, seja fiel, faça aquilo que Deus colocar na tua mão, e Ele te honrará no nome de Jesus. Quero ler com você a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Quando eu participo da escola bíblica de manhã, eu pego a minha Bíblia. Quando eu participo dos cultos, eu pego a minha Bíblia. Eu aprendi com a pastora Fátima uma coisa. Nós íamos ter reuniões, às vezes reuniões de trabalho, para tratar de assuntos. Mas quando começava a reunião, ela falava, vamos ler a palavra de Deus. Ela dizia assim, olha, não importa a reunião, a palavra de Deus, ela tem prioridade. Tem prioridade. Então pegue a sua Bíblia, nós vamos ler, porque o próprio Senhor Jesus disse, examinar as Escrituras. Porque vós cuidar tem nela a vida, e são elas que de mim dão testemunho. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 24 a seguir. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 a seguir. Quero que você venha comigo, quero que você preste atenção. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Preste atenção na palavra, no recado de Deus. Como eu disse para você, às vezes, hoje de manhã, eu pensando, tentando discernir essa visão que Deus havia me dado, trazer a revelação, e eu falo, meu Deus, mas por que isso? E aí o Senhor começou a me mostrar os profetas. Vocês têm um ministério profético, tem um ministério profético, e às vezes você passa uma visão, acaba até se esquecendo, mas ela se cumpre, tá? Então, Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Pega a sua Bíblia aí. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega-te também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Eloi, Eloi. Disse-lhe Jesus, por que me viste? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. A ti pertence o louvor, a ti pertence a honra, a ti pertence a glória. E nesse momento a semente será semeada,
E eu tenho certeza que a boa terra, recebendo essa semente, Pai, em nome de Jesus, e os frutos aparecerão em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, olhe para o seu celular, olhe para a tela da sua TV. Você que está conectado, é um privilégio você estar conectado. Às vezes tem pessoas que querem estar participando do culto e não tem condição de ter uma internet, não tem condição de ter uma banda larga. Enquanto às vezes nós temos pessoas que estão do outro lado do planeta nos assistindo, pode ser que haja alguém perto de você que não tem conexão. É um caminho, é um canal, uma maneira de nós chegarmos e levarmos a palavra em tempo e fora de tempo. Mas você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, que talvez haja alguém que esteja perto de você e que não tem condição de estar nem assistindo? Podemos nos aprofundar. Com certeza há pessoas nesse momento que não têm uma casa, que não tem uma família, que não tem um amigo, que não tem nem mesmo alimento. Não é verdade? Que privilégio então você poder estar me ouvindo. Por isso dê atenção, por isso valorize. Aquilo que nós desprezamos muitas vezes, há pessoas que estão ansiosas para ter, ansiosas para receber. Por isso, valorize aquilo que você tem. Sua casa, sua família, seu alimento, suas vestes, pessoas para estar com você. Valorize, isso é muito importante. Queridos, existem muitas maneiras que Deus usa para falar conosco. Existem muitas maneiras que Deus usa. E uma delas é através de visões. Nós encontramos na palavra de Deus muitas visões claras de Deus. Visões essas que precisam de interpretações, muitas vezes. Visões essas que vão se cumprir futuramente. Visões que é algo que às vezes é para um momento específicos. Visões que o próprio Senhor diz assim: escreva a visão, que é para um tempo determinado. Quando a gente vê as visões de Daniel, o Senhor fala para Daniel escrever as visões. O rei Nabucodonosor teve visão, Daniel teve que interpretar a visão. Faraó teve visão, José teve que interpretar a visão. Eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E Jacó teve uma visão da escada. Então Deus ele usa visões e eu digo a você, o meu Deus, Ele é contemporâneo a hoje. Por isso Ele te dá visões também. Quando nós vivemos do reino, nós vamos experimentar coisas do reino de Deus para as nossas vidas. E hoje não, ontem pela manhã, Deus me deu uma visão. E visão é algo que deve ser comum. Eu costumo dizer, o sobrenatural tem que ser natural no reino de Deus. No dia que você aceitou Jesus, que você nasceu de novo, os seus olhos se abriram, os seus ouvidos se abriram, você começou a entender, você não está mais morto espiritualmente, mas você está vivo, você consegue ouvir a voz de Deus. Eu nasci com 25 anos, eu me lembro, parece que é agora, parece que é nesse momento, naquele dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu me lembro, eu fui batizado de manhã, logo à tarde tinha culto, e eu fui para o culto da tarde, e eu me lembro que era assim, era num campo de futebol ao ar livre. Eu me lembro que eu estava sentado no barranco daquele campo, e a pastora Osaide foi pregar, e quando ela pediu para nós abrirmos a Bíblia, eu olhei, aquilo começou a mexer, e aquilo entrou dentro de mim. Eu tinha 25 anos e a palavra ainda não era viva para mim. Mas naquele dia começou, e quando eu vim para casa, eu comecei a ler a Bíblia. E se você pegar a minha Bíblia, a primeira Bíblia que está lá na casa dos meus pais, nem eu vou entender quantas anotações, porque tudo que eu lia, Deus falava comigo. Tudo que eu lia, Deus revelava para mim. E graças a Deus até hoje nós temos mantido pela misericórdia de Deus essa comunhão com Deus. Deus tem falado conosco, e é assim com você. O novo nascimento pode acontecer hoje. Você pode ter recebido Jesus há um tempo, mas o novo nascimento pode acontecer hoje.
O rompimento da bolsa, do útero de Deus pode acontecer hoje. Ele pode te ver hoje. Você pode vê-lo hoje. Um jovem disse para Jesus: eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai. Jesus disse assim: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas ele estava vivo. Mas existem 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem que tem o Espírito Santo e o homem que o Espírito Santo o tem. O homem natural, ele conhece a escalação do seu time, ele conhece todas as coisas, pode ter milhares de diplomas, mas ele não nasceu de novo. Ele não conhece o reino de Deus. Jesus explicou isso, já falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver a Deus. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz que é loucura para aqueles que creem. É loucura. Paulo estava todo portado na sua religião, na sua doutrina, na sua circuncisão, no seu batismo, na lei, até um dia que ele encontrou Jesus. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Duro será para você levantar o calcanhar para tudo que você conhece, mas você vai ver o quanto você vai padecer por causa do meu nome. E Paulo então diz assim: puxa vida, tudo que eu tinha até agora é esterco, perto do que eu conheço agora. Então, o novo nascimento, ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Todos nós um dia vamos precisar ter uma experiência com Deus, uma experiência de vida. E às vezes essa experiência é no momento mais difícil da nossa vida que nós encontramos Jesus. Mas isso só acontece quando nós estamos expostos à palavra. A palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo faz questão de frisar em Romanos capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Todo o que crê. Então Deus ele tem muitas maneiras de falar, e uma das maneiras, como eu disse, é através de visões. E as visões são para momentos específicos. Eu tenho visões anotadas aqui na capa da minha Bíblia, desenhos na capa da Bíblia. Eu tenho anotações aqui de revelações de Deus, mas visão não são muitas. Mas ontem pela manhã Deus me deu uma visão, e eu fui concluí-la para passar para vocês agora, há pouco, antes de estar aqui com vocês. O próprio apóstolo Paulo mesmo, lá em Atos capítulo 16, verso 6, Atos capítulo 16, verso 6, o apóstolo Paulo, ele fala que ele teve uma visão que, para o lugar de onde ele deveria ir, ele diz assim: olha, percorrendo a região da Frígia, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, o apóstolo Paulo diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio, um varão macedônio. Como ele sabia que era um varão macedônio? Pela maneira de vestir. Como você conhece aí, por exemplo, um escocês? Você vê um homem lá de saia com uma flauta, fala: é um escocês. Como você vê lá um de verde, chapeuzinho, com uma caneca na mão, você fala: é um alemão. Não é? Então, o apóstolo Paulo, ele teve uma visão à noite que ele viu um varão macedônio, estava em pé e rogava, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Olha só. E aí, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Veja só como Deus é um Deus que fala através de visões. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho, e a gente vai ver o nascimento da igreja na região macedônica. Não é lindo isso? Lá em Atos capítulo 10, estava acontecendo algo lá na casa de Cornélio. Cornélio tinha visto um anjo, mas ali no versículo 9, o apóstolo Pedro estava orando às 3 horas da tarde. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Pedro estava orando, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, Pedro estava lá em cima no eirado, estavam preparando comida embaixo, estava subindo aquele cheirinho assim, Sobreveio-lhe um êxtase. Pedro
E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual estava abaixado à terra pelas 4 pontas. Era mais ou menos uma mesa que Pedro estava vendo. A visão que ele estava tendo era mais ou menos de uma mesa, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha só, Deus dando uma visão para Pedro. Deus não podia chegar para Pedro: Pedro, ó, é assim. Não, Deus dá uma visão para ele. Pedro começa a olhar aquilo, Pedro não entende nada. De repente ele ouve uma voz, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas aquilo que Pedro estava vendo eram animais impuros, animais que os judeus não comem: porco, coelho, camelo, javali. Porque o próprio Senhor tinha dito para Moisés lá, quando eles estavam saindo do Egito, atravessando o deserto, que eles não poderiam comer esses animais, né? Se você analisar, toda a palavra de Deus vai ter um conteúdo, um contexto médico também. Contexto médico. Esse povo ia passar pelo deserto, talvez essas carnes seriam fortes demais, talvez ia prejudicar ali a vida física deles. Olha, e é maravilhoso o cuidado de Deus. Mas eles estavam trazendo pela lei, e até hoje o judeu não come animais que são considerados imundos, né? As mulheres judias, veja só, os homens, eles passavam pela circuncisão. No entanto, as mulheres judias são as mulheres que menos câncer de útero têm. Por quê? Por causa da própria asepsia, a própria limpeza. O homem, quando ele não tem o prepúcio, não para a sujeira. Veja, se você trazer para o campo científico, né? A Bíblia diz que quando o soldado fosse no campo, além de todas as armas que ele levasse, tinha que levar uma pazinha. Para que a pazinha? Para que, se ele fizesse as necessidades no campo, ele devia cobrir para que outro não pisasse. Para que outro não pisasse. E a gente veio aprender agora, quando era criança, do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu usava uma botina e tomava biotônico Fontoura. Ele não pegava verme. Mas a Bíblia já ensina que era para cobrir. Veja só como. Mas aqui Pedro, ele estava tendo aquela visão e ele responde: de modo nenhum, Senhor, eu não vou comer isso aí não, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. Pedro teve a visão 3 vezes. E aí o Senhor dizia assim: não considere comum ou impuro aquilo que Deus já purificou. E Pedro não estava entendendo nada. E se você ler Atos capítulo 10, você vai ver o que tinha acontecido. Cornélio era um estrangeiro. Os judeus não pregavam para os estrangeiros. Eles só pregavam para os judeus. Só pregavam para aqueles que eram da circuncisão, aqueles que tinham a marca da circuncisão. Pedro era um apóstolo da circuncisão. O apóstolo Paulo já foi levantado para ser apóstolo dos gentios, dos estrangeiros. Mas Pedro achava que só os judeus eram purificados e os estrangeiros não eram dignos da salvação, eram impuros. E Deus então mostra aqueles animais impuros para Pedro. Mas um anjo já tinha aparecido lá na casa de Cornélio. E o anjo falou para Cornélio: manda chamar Simão Pedro, que ele vai falar para vocês a respeito da salvação. E aí, quando Pedro está tendo essa visão, toca a campainha, toca o interfone, lá em Jope, onde Pedro está. E alguém vai atender e fala assim: Pedro, tem uns homens aí, estão chamando você para ir lá em Cesareia. E Pedro desceu então, ouviu eles falar para ele, e só que eles são estrangeiros, Pedro. Eles não são judeus, não são puros, não são da lei, não são descendentes de Abraão. Eles não têm a marca, o pipi deles não é cortado. Ô Pedro, eles são impuros, Pedro. Você sabe que você não pode entrar na casa do impuro, Pedro. Mas Pedro fala assim: eu vou com eles, porque eu acabei de ter uma visão. E Deus falou para mim que eu não posso considerar impuro aquilo que Ele já purificou. E aí eles vão caminhando pela praia, sai de Jope, vai até Cesareia.
e chega na casa de Cornélio. Atos capítulo 10 fala, quando Pedro chegou, a família de Cornélio estava ali. Cornélio era um centurião, ele comandava 100 soldados. Acho que uma igreja estava ali de pessoas, tinha ali diácono que era soldado, já tinha aquele povo ali. E quando Pedro chegou, Cornélio foi se ajoelhar e Pedro falou assim, levanta, que eu sou homem igual a você. E outra coisa, você sabe que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil, de um estrangeiro. Você sabe que não é lícito, nem falar com vocês. Mas Deus me mostrou que eu não posso considerar impuro aquilo que Ele já purificou. Eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus de Nazaré, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem, desfazendo as obras do diabo, Ele me mandou. E quando Pedro disse isso, o Espírito Santo veio e batizou todos que estavam naquela casa. Aí eles, puxa vida, como podemos nós negar a palavra? Como podemos nós negar o batismo nas águas, se o próprio Deus vem do céu e batiza com o Espírito Santo? Então, a partir daí, o evangelho começa a ser pregado aos estrangeiros. Mas a verdade, os estrangeiros vão se tornando judeus, vão se tornando cidadão do céu, espiritualmente falando. Porque a marca que o judeu tem na carne, o apóstolo Paulo diz que nós temos no coração. É o penhor da nossa herança. Quando recebemos Jesus, nós recebemos uma marca. É o penhor da nossa herança. O Espírito Santo nos carimba. O apóstolo Paulo diz que ele é o selo. Uma carta sem selo, ela não tem destino. Mas quando nós temos um selo, quando alguém deixou um penhor, que é o nosso dono, é o Senhor Jesus, ele escreve em Efésios, escreve aos Gálatas, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então hoje você, espiritualmente falando, é um judeu. Hoje o sangue que corre nas suas veias, que você foi enxertado na videira, é o sangue de Jesus. Porque pelo seu sangue você não se salvaria. Pelos seus méritos você não se apresentaria diante de Deus. De maneira nenhuma. Então, veja só, Deus podia chegar para Pedro e falar, Pedro, ó, vai vir uns homens aí, vai com eles e prega lá. Mas Deus deu uma visão para Pedro. É interessante essas coisas, não é verdade? E, como eu disse, ontem pela manhã, eu acordei com uma visão. E essa visão que eu acordei me preocupou, porque era a visão de algo bem promíscuo. Eu não posso nem descrever o que eu via. Muito promíscuo que eu via, aquela cena. Sabe quando você está assistindo um filme, assistindo uma cena, e essa visão começou a vir e eu comecei a ver. Isso começou a agitar o meu coração, mas de repente, essa visão desapareceu e uma outra visão surgiu. Era a visão de uma mão ensanguentada com a marca dos cravos. Era a visão de uma mão ensanguentada com a marca dos cravos. E aí, de repente eu falei, puxa vida, tem um versículo que diz assim, que feridas são essas? São feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então eu falei assim, esse versículo está no livro de Zacarias. Aí eu falei, das 6 da manhã até umas 8:30 eu já tinha repassado o livro de Zacarias inteirinho. E achei que é o versículo, capítulo 13, versículo 6. E eu fiquei aí, falei, meu Deus, o que Deus quer falar com essa marca nas mãos, com essa marca nas mãos? E passei o dia, e pensando, e sentado, né? Puxa vida, aquela promiscuidade, agora a marca nas mãos. Aí fui estudar Zacarias, e eu entendi que esse versículo ali, feridas são essas, são feridas que eu ia na casa. Se você estudar, você vai ver, muito se refere a Jesus, mas não tem nada a ver. E quando você lê Zacarias capítulo 13, ele está falando da vergonha dos profetas. Vergonha dos profetas que estão mentindo. E quando um profeta mentisse, era na sua própria casa, a sua família vazar ele. Então se visse um profeta com a mão furada, era porque ele estava mentindo e a sua própria família tinha vazado a mão dele. Então não tinha a ver com Jesus. Porque a gente quer trazer o que é
estudar o que é. Não adianta você ver uma coisa. De repente, num contexto, uma hora pode ser usado esse versículo. Mas se você ver, você vai ver aqui. Em Zacarias capítulo 13, não está falando de profetas mentirosos. Está falando de enganadores. Está falando que Deus ia exterminar os ídolos. E aquele que mentisse ia ser vazado. E Jesus não mentiu. Então, aí depois sim, a gente vai encontrar a revelação ali. Mas eu falei, não, essa visão, meu Deus, não pode ser. O Senhor precisa me responder. O Senhor precisa falar comigo. Eu preciso passar para a igreja. O Senhor está falando comigo nessa visão e eu não vou pregar outra coisa. E como eu disse, eu despertei e aí antes das 9 eu já tinha revirado o livro de Zacarias. Meia-noite e pouco eu estava lá, dando parabéns para o pastor Adolfo, orando, buscando a Deus. E aí eu vi que não era isso. Mas de repente Deus me deu uma outra visão. Eu até desenhei aqui. Essa visão era uma porta. E voltado para essa porta estava um pai segurando na mão de um filho. E essa mão ensanguentada agora estava aberta, protegendo a família. Protegendo a família, guardando a família. Então foram 3 visões: a promiscuidade, o segundo, a mão ferida, e o terceiro, essa mão protegendo a família. E aí, então, o Espírito de Deus me levou a esse capítulo da palavra de Deus. Me levou a esse texto que o apóstolo João escreve quando Jesus ressuscita. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, e então havia ali um dos discípulos que não estava crendo na palavra de Deus. E esse capítulo, esses versículos que nós lemos nessa noite, no capítulo 20, nos diz assim, verso 24: Ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Eu também não estava com eles. Você também não estava com eles. Nós não estávamos com eles. Nós não estávamos com a crucificação. E muito menos agora com a ressurreição e com a glorificação e com o chamado do Senhor para que o evangelho fosse pregado. E a palavra nos destaca aqui dizendo o seguinte: Dídimo não estava com eles quando veio Jesus. Eu também não estava. Mas disseram para ele, então, os outros discípulos. Sabe, você que viu Jesus, você que teve experiência com Jesus, você que foi salvo em Jesus Cristo, você que ama Jesus Cristo, você que talvez seja louco por causa de Jesus Cristo, entenda que você teve a sua experiência. Mas há muitos que ainda não tiveram uma experiência com Deus. Por isso a sua experiência é muito importante. Por isso o seu testemunho é muito importante. Por isso você não negar Jesus é muito importante. Por isso você anunciar Jesus é muito importante. Porque para Deus, um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu falei que eu poderia patentear essa frase. Para Deus só existem 2 tipos de pessoas: os que são salvos e os que hão de se salvar. Nós como igreja somos muitas vezes acusadores, condenadores. Mas você que é pai, eu digo a você, Deus é pai. Apesar dele contemplar, apesar dele ver, apesar dele saber a situação que nós como filhos nos encontramos, ele morreu por causa disso. Ele morreu pelos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. É por causa dos pecadores que ele morreu. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: os sãos não precisam médico, mas os doentes precisam. Por isso ele abriu mão da sua glória. Por isso ele abriu mão de ser adorado, honrado,
Ele veio buscar e salvar. Ele veio dar a sua própria vida. Por isso, os discípulos dizem para Tomé, eles falam para Tomé: nós vimos o Senhor, nós tivemos experiência com o Senhor é vivo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor apareceu aqui. Mas ele respondeu, como muitos de nós respondemos muitas vezes, dentro da nossa razão. Ele respondeu, ele questionou, e ele quis ter a sua própria experiência. Ele disse assim: olha, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. Ele sabia que Jesus tinha sido crucificado, ele sabia que Jesus havia sido pregado. Com certeza, antes de fugir, ele assistiu à crucificação. Ele sabia que Jesus havia morrido. Ele sabia que as mãos do Senhor eram furadas. E ele diz aqui: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e aí ele não puser o dedo, ele foi além, né? Ele não queria só ver, ele queria tocar. Ele disse: ali não puser o dedo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. De modo nenhum acreditarei. Era algo inexplicável, era algo sobrenatural. Como eu disse, quando você vem para o reino, isto é natural. Mas ele queria ver as mãos furadas. Ele queria tocar onde a lança transpassou o mestre. E a Bíblia diz que no verso 26, passado 8 dias, estavam outra vez reunidos. Olha como é importante nos reunirmos, queridos. Como é importante nos reunirmos na casa de Deus. Reunirmos nos nossos lares, nas nossas casas. Olha, você que tem amigos e amizades, eu dou um conselho a você. Eles têm muitas ferramentas. Se reúna através da internet. Não simplesmente para jogar um videogame. Se reúna para compartilhar a palavra. Se reúna para passar uma visão, para passar uma revelação. Se reúna para dizer que Deus falou com você. Se reúna que Deus está te dando uma direção. Não seja tão questionador como Tomé. Mas a Bíblia diz aqui que passado alguns dias eles se reuniram. E Tomé estava novamente ali com eles. Diz a palavra, estando as portas trancadas. Outro detalhe que eu encontro aqui: as portas estavam trancadas. Nós estamos hoje com as nossas igrejas com as portas fechadas. Mas o Senhor Jesus está aqui. Você está na tua casa, o Senhor Jesus está na tua casa. Não há limites para Ele. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E nessa categoria de onipresente, Ele está aqui comigo, está aí com você, está falando no seu coração, tratando com você. Seu coração está recebendo essa semente. Como eu disse esses dias, eu acredito que a minha conversão mesmo foi nesse dia, no dia que a palavra se tornou viva para mim. Mas havia 2 anos que eu estava indo na igreja. E assim, à medida que nós vamos caminhando, que as coisas vão acontecer. Quando aqueles 10 leprosos procuraram Jesus, Jesus falou assim: vamos mostrar para o sacerdote. E à medida que eles estavam indo para o caminho, um olhava para o outro: nossa, você estava sem orelha, agora você está com orelha. Puxa vida, a ferida do seu nariz sumiu. Nossa, minha mão está curada. E eles começaram a andar mais depressa e começaram a ver. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que todos estavam curados. Às vezes, ou na verdade, Deus pode realizar um milagre na nossa trajetória, no nosso caminhar de fé, na nossa busca de Deus, no nosso amor para com o Senhor. Quando nós vamos fazer a obra do Senhor, está tudo registrado diante de Deus. Há um filme, eu gostei muito desse filme. Hoje acho que assim, é muito difícil de assistir por causa da, como que chama, os efeitos especiais. É um filme muito antigo. E o nome desse filme é O Quarto Sábio. O Quarto Sábio. E esse filme fala dos 3 reis magos
Eles chegam, mas isso é um quarto. Ele sempre chega atrasado. Aconteceu algo e ele chega atrasado. E quando ele chega na manjedoura ali, Jesus já foi para o Egito. Ele vai para o Egito, quando ele chega no lugar, Jesus já saiu. E ele tem 3 presentes para dar para Jesus. Só que com esses 3 presentes que ele tem para dar para Jesus, ele sempre se atrasa porque ele socorre pessoas. Sempre se atrasa. Porque ele está socorrendo vidas, socorrendo pessoas. E o final do filme eu vou contar para você, porque você não vai assistir mesmo, o Quarto Sábio, porque os efeitos especiais são muito ruins. As músicas são lá, muito antigas. Então eu vou contar o fim do filme para você. No final do filme, ele está correndo atrás de Jesus. Jesus está sendo levado para a cruz. E ele vai alcançar Jesus, mas um soldado pega uma mulher e começa a agredir aquela mulher. E ele não sabe se ele corre atrás da cruz, se ele socorre aquela mulher. E ele para socorrer aquela mulher. E ele tem o último presente, que era uma joia de muito valor, que ele quer entregar para Jesus. Ele dá para aquele soldado libertar aquela mulher. E o soldado liberta aquela mulher, ele faz. E a mulher vai embora. E quando ele olha lá, Jesus fala: está consumado. Ele fala: puxa vida, 33 anos eu andei atrás de Jesus. 33 anos eu queria entregar os presentes para Jesus. Toda hora ele chegava atrasado. E aí, ele está ajoelhado, perto de uma pedra, chorando. Jesus aparece para ele. E ele fala: Senhor, agora eu não tenho nada. E Jesus fala para ele: eu recebi todos os seus presentes. Que quando eu estava nu me vestisse. Quando eu tive fome, desse-me de comer. Quando fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizesse. E aí, the end. Acabou o filme. Olha, se eu fosse um dos cineastas aí, eu regravaria esse filme. Regravaria. Então, quando nós estamos caminhando com o Senhor, as coisas vão acontecendo. Você pode se converter hoje, meu querido. Você pode estar tendo uma transformação de vida hoje. De repente você: pastor, eu chorei a noite inteira. Como um jovem disse assim, falou: a única coisa que não acontece na minha vida é chorar. Um dia o Espírito Santo pegou ele, foi chorando, passou o pedágio sem pagar, chorando. Estava em alfa, ômega, em outro planeta, porque o Espírito Santo decidiu pegar ele naquele dia. E quando você se reúne, quando você vem ouvir a palavra, quando você vem ouvir alguém falar: Jesus esteve aqui, algo pode acontecer. O Espírito Santo pode te pegar hoje e fazer da sua vida coisas que você não imagina. Porque Ele faz mais do que pedimos e pensamos. Mas a Bíblia diz aqui que eles estavam reunidos de portas trancadas. De portas trancadas. Veio Jesus. Uau! E pôs-se no meio. Pôs-se no meio. Fico imaginando que eles estavam sentados assim, não é? Jesus pôs-se no meio e todos... A porta não abriu. Como foi que ele apareceu aqui, nesse lugar? E a Bíblia diz que Jesus, então, ele olha para Tomé. Ou, na verdade, antes, né? Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Por isso, queridos, que a saudação da igreja do Evangelho Quadrangular, segundo o estatuto da igreja do Evangelho Quadrangular, isso é da igreja do Evangelho Quadrangular. Não estou dizendo que é a certa, estou dizendo que é a nossa. É paz seja convosco. Mas boa noite, paz seja convosco. Tem aqueles que vêm assim: paz do Senhor seja convosco, né? Da Assembleia de Deus já é paz do Senhor, né? Da congregação já é paz de Deus, né? Da Batista é a graça e a paz do Senhor. Tem uma outra que é oi. E nenhuma está errada. Eu estou falando que a da igreja do Evangelho Quadrangular. Se um dia você
Se um dia eu for pregar na Assembleia de Deus, eu vou chegar lá e falar: irmãos, boa noite, paz do Senhor. Se um dia eu for numa batista ou numa comunidade, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Mas paz seja convosco não é errada. Porque Jesus, quando chegou no meio deles aqui, foi uma saudação de Jesus. Diz: paz seja convosco. A gente passa pelo estatuto, às vezes, algumas pessoas mais antigas da igreja, do Evangelho Quadrangular, e eles querem fazer certinho, então, para não errar, fala: a paz do Senhor seja convosco. Mas Jesus disse aqui para eles: paz seja convosco. E logo Jesus, dizendo isso para eles, ele olhou então para o lado e logo disse, verso 27, e logo disse a Tomé, logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega-te também e não chega-te também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Fala para o irmão que está do seu lado aí, fala: seja crente. Fala, seja crente. Ou melhor, fala assim para ele: olha, seja filho. Fala para ele: seja filho. Diga: você é filho. Você é filho. Amado do Pai, você é filho. E aí, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Eloí, Senhor meu Deus. Gente, eu acho que na eternidade vai dar para assistir muitos Netflix da vida lá no céu. Eu vou querer assistir essa cena. Eu quero ver como que vai ser, como que Tomé reagiu nesse dia. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Mas Jesus, ele trazendo para mim, trazendo para você, fazendo contemporânea a palavra hoje, Jesus disse no verso 29, talvez você que esteja me ouvindo, precise ouvir isso. Jesus disse no verso 29, ele disse assim: porque me vistes, cresces, Tomé? Bem-aventurado os que não viram e creram. Você que está me ouvindo, que crê na palavra de Deus, há um adendo aqui, há uma qualidade aqui, há algo melhor aqui do que para Tomé. Jesus estava dizendo assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que não viram e creram. Então eu acredito que nós vamos ver muitos milagres, nós vamos ver a obra de Deus sendo realizada em muitas áreas, alcançando muitas vidas, alcançando muitas famílias. E aqui, o verso 30 e 31 é a conclusão aqui praticamente desse evangelho, onde diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Estava dizendo aqui, sinais diante dos discípulos, entendeu? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Não estão escritos nesse livro. Você pode se lembrar de alguns, quando eles falaram para Pedro: vai lá e pega um peixe, tira a moedinha da boca do peixe. Jesus disse, e fez muitos sinais, mas o verso 31 diz assim: estes, porém, foram registrados com propósito, para que creais que Jesus é o Cristo. Entendeu que esse é o propósito de hoje? Esse é o propósito para mim, esse é o propósito para você. Tudo que está aqui,
Se você pegar a palavra, se pegar a criação, os escritos de Moisés, os escritos poéticos, proféticos, as cartas paulinas, se você pegar tudo que está aqui, tem um propósito. E esse propósito, que um dia eu também fui chamado a pregar, quando eu ouvi audível a voz do Senhor, me disse: me ajuda a salvar as almas. E não tem outra maneira e outro jeito de uma alma ser salva, a não ser crendo em Jesus, recebendo Jesus, aceitando Jesus no seu coração. E aí é parte de Deus, mas é você que pode abrir a porta. Talvez a porta do seu coração esteja trancada, como estava trancada a porta ali onde os discípulos estavam, porque estavam com medo, estavam assustados. Talvez você esteja trancado dentro da sua casa. Talvez você esteja assustado, como eu também me assustei quando eu vi aquela visão de promiscuidade. E de repente eu vi uma mão que tinha a marca dos cravos e o sangue descia por essas mãos. Eu até tinha pensado em falar com os meninos de gerar uma imagem da mão do Senhor com o cravo e o sangue descendo, mas eu não gosto de passar a revelação a não ser no momento certo. E então eu não disse, mas eu estava preocupado com aquilo. E de repente então eu tenho a visão de um pai de família segurando na mão de um filho, e esta mão protegendo, olhando para aquela porta, como se assim eu estivesse aqui segurando na mão, e por trás de mim uma mão aberta com a marca dos cravos, protegendo o patriarcado, protegendo a casa, protegendo a família. Então ele encerra aqui dizendo no verso 31: este, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está todo o medicamento, aqui está toda a cloroquina, aqui está todo... A vida está em Jesus. A vida está em Cristo. E só existe uma maneira de você ter vida garantida: é crendo que Jesus Cristo é o Senhor, e se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e diga assim: a minha vida é uma vida promíscua, a minha vida é uma vida de indignidade, a minha vida é uma vida perdida. Mas aos olhos do Pai, você é filho, você é filha, e é por você que Ele morreu. É por você que as marcas dos cravos foram estampadas naquelas mãos que eu vi em visão. Essa visão é para que você entenda o quanto o Pai ainda te ama, e não há limites para que você seja alcançado. Mas existe uma coisa que só você pode fazer: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, talvez hoje você está ouvindo a voz do Senhor, e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com Ele, e ali farei morada. E ali farei morada. Se coloque em pé, nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, está nos aliançando nesse momento. Estamos formando uma grande família de fé, estamos formando uma grande família espiritual nesse momento. Cada casa, cada lar, cada lugar onde está reunido um filho do Senhor, seja alcançado neste momento. Se há corações quebrantados, compungidos, derretidos nesse momento, que se abram e creiam que Jesus é o Cristo, creiam que Ele foi ferido para que você pudesse ter a vida. Ele derramou o seu sangue para que você pudesse ser perdoado e voltar ao seu estado original de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu abençoo os teus filhos, aqueles que separaram o tempo para hoje estarmos juntos.
ouvindo a Tua palavra que não vai passar. Deus, ainda que os homens tranquem todas as coisas, ainda que eles proíbam todas as coisas, como água que vai pelo vão dos dedos, assim, a Tua palavra e o Teu Espírito Santo vão continuar fazendo a obra, para a glória do Teu nome. O propósito do Senhor não será frustrado de maneira nenhuma. E nesta noite eu ministro, Pai, salvação, eu ministro cura, eu ministro libertação, eu ministro renovo, eu ministro restauração à sua vida física, emocional, espiritual, familiar, financeira, em nome do Senhor Jesus. A mão que tem a marca dos cravos está sobre você, pai, sobre você, mãe, sobre você, filho, sobre você, filha, sobre você que tem acesso, está ouvindo esta palavra. Um milagre com certeza se manifestará na sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo nesse dia. E saiba que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Abençoo tua casa, abençoo sua família, abençoo a nossa pátria mãe gentil, Brasil, terra dos brasileiros, terra de milagres, terra de avivamento, terra missionária. Oh, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar a nossa pátria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, a China. Eu abençoo os Estados Unidos. Essa semana eu assisti um documentário sobre os rios, e eu vi sobre o rio que atravessa a China. Graças a Deus, eu vi que uma grande porcentagem de cristãos estão se estabelecendo naquele lugar. Graças a Deus, eu vi que quase 100 milhões de cristãos estão ali na China. Graças a Deus. É um país de bilhões de habitantes, mas o Evangelho está chegando ali também. Por isso eu abençoo, Pai, os Estados Unidos. Eu abençoo, Deus, Israel. Abençoamos a Itália, a Espanha, a Europa toda. Abençoamos os 5 continentes. Essa prerrogativa o Senhor nos deu, Pai. Essa autoridade o Senhor nos deu de abençoarmos, Pai. Eu abençoo, nós abençoamos em nome de Jesus, Pai. Seja uma semana diferenciada no nosso Brasil. Passamos uma semana conturbada, Pai. Conflito entre os 3 poderes, conflitos de interesse, conflitos políticos. Mas mesmo assim, Pai, nós cremos no Teu agir na nossa nação. Em nome de Jesus. A esperança para você, meu querido. A esperança para você, comerciante, comerciário, industriário. A esperança para você, profissional, liberal, autônomo, empregado. A esperança para você. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. E Deus proverá em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a igreja, Pai. As igrejas, os pastores. Muitos não são assalariados. Depende do que entra. Depende da graça do Senhor que usa as pessoas. Por isso abençoo, Pai. Me incluo e abençoo todos os pastores. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa Jaciara, Benê, Francisca, Eliene. Que haja libertação e graça, proteção para toda a família da Jennifer Alves. Abençoa a Sueli Neves e toda a sua família. Margarete e toda a sua família. Que o Senhor alcance todos os enfermos da nossa nação e cure. Em nome de Jesus, que haja pregadores da palavra. Abençoamos o Brasil. Abençoamos a irmã Isilda, José Abraço Ferreira, o Yuri, Suelen,
profissionais na linha de frente. Evandro Bonatti, ali em Piracicaba, de sua família. Natália, Rogério, Jonathan e Lago, no nome de Jesus. Eduardo Torrente, família da Caliane, família Moraes e Matos, família Josefa, família do Carlos Maciel, Dejamir, um abração de Jamir, família. Everton, que fez aniversário ontem, Deus abençoe Everton. Deus abençoe o pastor Adolfo, que fez aniversário hoje. Deus abençoe a minha cidade, Iracemápolis, cidade de Lábios de Mel, que fez aniversário hoje também. Abençoe o Lucas, primo da Rafa, faz aniversário hoje. O Sérgio, Helena, Nádia Guimarães, irmã Luzia, nossa mamãe Luzia. Oh, que o Espírito Santo toque em nome de Jesus. Abençoe Arison, Janaíno, Rafael, Ricardo, Marcela, Rosimeire, Júnior, Davi, Rebeca, Valdir, Maria Matos, toda essa família, em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguns nomes aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Os amados, a família Matos ali de Ouro Fino. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Marone, nosso amado, Deus abençoe. Eu vi que você recebeu muitos cumprimentos hoje, só do seu pastor que não. Mas antes de terminar a noite eu ligo para você. Deus abençoe muitos anos de vida a você, sua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe tua irmã, que graças a Deus está se recuperando da cirurgia. Aleluia. Amém, queridos? Vamos encerrar nosso culto. Dia 9 nós vamos ter o pedágio aqui. Pedágio para conhecer o seu coração. Vai ser em frente à igreja, tem uma caixa ali. O Robson, o pastor Robson da comunidade, vai estar aqui pegando alimentos, mantimentos, para estar ajudando pessoas e famílias carentes. Hoje nós estávamos na Manassés, chegou uma família lá que veio buscar uma cesta para uma mulher que está fazendo hemodiálise, precisando. Tá? Você possa, no dia 9, no seu pedágio aqui em frente à igreja. Está chegando o inverno já separa aí também seu cobertor, sua blusa. Já pode trazer para a campanha do agasalho já também, no nome de Jesus. Mas dia 9 é mantimento. Mas se você tiver, traga. Amém? Nós vamos orar agora pelos dizimistas, pelos ofertantes, em nome de Jesus. Entrou alguém aí, Mauri? Só o Rafa que trouxe o seu dízimo hoje. Deus abençoe. Rafa está desempregado ainda, né? Ou não? É o Rafa Martins, né? Tá os dois Rafa aí. Pai, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes. Mais do que nunca, nós como igreja precisamos de um milagre também. Nós como família pastoral precisamos também ser sustentados, ó Pai. Em nome de Jesus, temos os compromissos começando o mês, Pai. São tantos compromissos, mas eu sei que o Senhor é um Deus que vai abençoar o teu povo, prosperar o teu povo e dar coração para o teu povo, Pai. E que o teu povo seja fiel a Ti. Em nome de Jesus, eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Você vê aí, né, tá? Às vezes algum questiona assim, nossa, tá aparecendo agora aqueles programas daquelas igrejas famosas que coloca ali embaixo, dê a sua oferta. Mas posso garantir para você, tá? Aqui, no culto nem de quarta, nem de sexta, não entrou nem um centavo. Entrou R$30 que o Daniel faz questão, todo culto ele dá uma oferta, né? Mas é assim, tá? Deus abençoe, honre você, seja fiel ao Senhor e seja abençoado. Guarde que você, tua casa, tua família está protegido com a mão que tem a marca dos cravos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre vós e sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você, de avivamento e de milagre, em nome de Jesus. Quarta-feira estamos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.